Estamos de volta. Eu sou Flávia Oliveira e estou apresentando esse primeiro dia do primeiro Congresso Livre Virtual. Nós vamos agora início à nossa quarta mesa desse primeiro dia, serão 7 ao todo, amanhã tem mais. Não. Nós já passamos por mental, que foi o tema da mesa 1, integração socioemocional, tema da 2, uma entrevista internacional com o professor Domenico De Masi, sociólogo italiano, autor do conceito ócio criativo, e agora vamos conversar sobre criatividade. Criatividade para além da capacidade de criar algo criativo, interessante, original, é uma habilidade socioemocional que está ligada a algo que contraditoriamente é simples e complexo. É o processo de criação. Para debater sobre esse tema, eu convido Vicky Muniz, artista plástico brasileiro, fotógrafo, pintor. Ele também é um pai. Ele é formado em publicidade na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, de São Paulo. Quem vai mediar a conversa com Vicky Muniz é Duda Falcão. Ela é formada em administração de empresas pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. É sócia fundadora da Gera Venture, um fundo focado 100% em educação, e é diretora executiva da escola Eleva e CEO da Eleva Educação. Duda, Vicky, bem-vindo. A bola está com você. Até já. Obrigada, Flávia. Vicky, é um prazer estar aqui com você hoje. Super obrigada por essa conversa. Eu vou abrir falando do momento atual, né? Vamos falar de pandemia, desse momento de isolamento que a gente está passando, difícil. Mas nesse contexto, assim, se a gente tiver que pensar na criatividade e no socioemocional, como é que eles estão nesse momento? Como é que eles se misturam? E como é que isso é durante e depois da pandemia? Eu acho que nesse momento ele está passando uma situação bem diferente das demais, né? Eu sempre digo que o papel do artista é subverter a rotina, é tirar as pessoas da zona de conforto. E nesse caso, as pessoas já estão fora da zona de conforto. Então, o processo, o que vai levar o artista a criar coisa, ele está um pouco... vou dizer, eu não tenho público nesse momento. Então, é difícil criar sem a perspectiva de você mostrar o que você criou. Mas, por outro lado, é impossível parar de criar. E eu estou falando do ponto de vista da pessoa que vive de criatividade, né? E em oposto com as pessoas que precisam de criatividade para viver. Que eu estou falando normalmente da pessoa comum, né? Eu acho engraçado que a gente está muito disperso na nossa percepção do mundo, ou dos mundos que a gente cria no dia a dia. E a possibilidade de você se deslocar para qualquer lugar do mundo, saber qualquer coisa, o conhecimento todo na palma da sua mão, de qualquer maneira, ele pulveriza um pouco a ideia de sensibilidade que é essencial para todo o processo criativo. E agora, principalmente, as pessoas estão confinadas, elas estão passando mais tempo num lugar que é familiar, e elas começam a descobrir dentro da familiaridade coisas que elas não veem. O problema da familiaridade é esse, você começa a perder essa noção da percepção pura, natural. Então as pessoas começam a perceber, eu, por exemplo, estou percebendo lugares dentro da minha geladeira que eu não conhecia, né? Os cantinhos, as plantinhas, começo a perceber os trejeitos, mais também os familiares. E esse aprofundamento sensorial, ele é muito importante para qualquer questão criativa. Então, assim, da mesma maneira que as pessoas não estão podendo se exercitar, mas estão fazendo ginástica em casa, eu acho que do ponto de vista criativo, né, para a pessoa que vive de criatividade, isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Tem um momento, uma espécie de momento germinal, onde as coisas começam a criar uma situação de fertilidade. Para quem sabe, uma hora que a gente sair daqui, eu estou esperando que muita coisa interessante vai acontecer. Principalmente do ponto de vista de recepção do público. As pessoas também, nessa situação, elas se dão conta da importância da cultura, da arte, porque elas estão vivendo também muito dentro da cabeça delas. Então, tem essa coisa de você poder ler um livro, ver um filme,
ter conversas mais aprofundadas com os familiares, mesmo com os amigos, através da tecnologia. Isso tudo, as pessoas se dão conta da importância da cultura no processo de humanização, no processo de formação de sociedade. E isso tem tudo a ver com criatividade também, né? Não existe cultura sem criatividade. Eu espero que esse aprofundamento, talvez meditativo, né, da situação onde você se encontra. Porque quando a gente tem uma reviravolta muito grande na maneira como a gente está vivendo, normalmente aquilo nos força a pensar, porque a nossa espécie é uma espécie adaptativa. Todo o processo de adaptação ele requer atenção. Ele requer, você tem que perceber o que é favorável, o que não é favorável, para você saber para onde você vai se mexer. E nesse caso em particular, né, as pessoas ficam mais atentas àquilo que é importante para elas. Principalmente quando você está falando numa situação de guerra ou de pandemia, onde você está agindo pensando em sobrevivência. Então, essas ideias são muito profundas e eu espero que, da mesma forma como eu estou tentando canalizar essas sensações de uma forma produtiva, de uma forma positiva, né, que a maioria das pessoas se concentre nisso também, porque não é só negatividade. E tá aí outra coisa também, a relação da criatividade com os processos emocionais, elas são uma espécie de endless loop, elas estão relacionadas, porque você não consegue ser criativo quando você só consegue ser criativo quando você está pleno de emoções positivas. Quando você se sente confortável no seu lugar, ele flui normalmente, porque aí você se dá de imaginar coisas que não aconteceram, cenários que não, mas podem ser possíveis. Você cria modelos mentais, né? Numa situação de extrema negatividade emocional, você tem a tendência a juntar todos os problemas em um, né? E aquilo ali e você não tem esse espaço necessário para ter. Acho que o Einstein que falava que a criatividade era a ciência se divertir, era a inteligência de se divertindo, né? Você não tem esse espaço para brincar, esse espaço necessário para você lidar com conceitos, coisas e se relacionar com a vida de uma forma um pouco mais lúdica, um pouco mais fora do necessário. Eu não estou dizendo que criatividade ela tenha a ver só com as coisas que não são necessárias, que não são úteis. Muito pelo contrário, existem tipos de criatividade. Perfeito. E Vicky, então você tocou num ponto que no final a gente está falando que a criatividade ela é múltipla, né? Pode então ser um artista expressando como é que ele enxerga o mundo, pode ser alguém engenhoso tentando resolver um problema. Para você, então, se você tivesse que definir criatividade, o poderoso. Uma vez eu estava numa conferência em San Diego com o Antônio Damasio, e o tema era criatividade, e o Antônio tocou num ponto que a criatividade era uma característica da nossa espécie, né? E eu tive que discordar com ele no meio do painel, porque eu acho que tudo que está vivo, né, tudo que existe e dando sinais de vida, né? Inclusive, é engraçado que está falando de pandemia, poucas pessoas sabem disso, mas o vírus não é vivo, né? Porque o vírus depende inteiramente de outro ser para poder viver. Ele não é um parasita, para reprodução. Isso muda completamente a sua visão do que ele está vivendo, né? Não é uma coisa viva, é que nem um alergênico, um veneno, né? Mas tudo que é vivo sabe alguma coisa. E sabe de uma forma criativa, porque ele usou certos subterfúgios da relação dessa espécie com o ambiente, né? Ele soube se relacionar com ela de uma forma criativa, óbvio, descobriu maneiras de se relacionar com os problemas para poder resolvê-los, para poder estar existindo, passar o teste da evolução e estar aí até hoje, né? Tudo que é vivo é criativo, de uma certa forma, mas é uma criatividade que ela está focada em resolver problemas, né? Você precisa de criatividade para resolver problemas. Não tem como. Mas a nossa espécie tem uma particularidade que ela é capaz de criar problemas. É a única que faz isso.
ver um orangotango que ele consegue pegar um pedacinho de madeira e catar cupins de um cupizeiro, né, criar ferramentas e tudo, mas o orangotango não é capaz de criar sudoku, ou fazer palavra cruzada, ou criar, sabe, fazer um filme de terror, entendeu? Essa capacidade de criar e de criar problemas, né, ela é essencial para a nossa sobrevivência como espécie, porque nós não temos nenhum outro tipo de particularidade física que nos faz superior aos outros animais. Muito pelo contrário, o homem é fraco, né? É interessante que a capacidade de desenvolver narrativas fora da questão utilitária, fora da questão da sobrevivência, né, levou a criar modelos mentais, ele cria ações que ele ainda não viveu, ele cria coisas que ainda não existem, né? E fazendo isso, ele cria uma projeção entre o futuro, o presente, todas essas noções que para a gente parece muito básico da maneira como a gente vive, de repente elas mapeiam, né, toda a nossa existência, porque se você for imaginar, eu estou aqui na Gávea, no Rio de Janeiro, e você está, eu não sei onde você está. Eu estou no Leblon, no Rio de Janeiro. No Leblon, né? Mas se a gente for imaginar que tem uma cidade lá na Mongólia, que é muito fria, que chama Ulaanbaatar, a gente consegue imaginar esse lugar. Eu nunca fui para lá, mas esse lugar existe no meu imaginário. Eu consigo imaginar as pessoas, eu consigo imaginar a temperatura. Isso é criatividade, essa capacidade que a gente tem de... se eu imaginar como é a Mongólia, o Ulaanbaatar, essa cidade que eu nunca fui, eu tenho ferramentas para montar uma espécie de Ulaanbaatar na minha cabeça, entendeu? As coisas são muito interessantes. Eu vou pegar um gancho no que você está falando agora e eu vou te interromper, porque no final eu queria falar então talvez disso, que é o processo criativo, né? Que o processo criativo no final ele é uma coisa individual, uma coisa sem fronteiras, cada um imagina o seu ambiente. Mas se a gente der um passo para trás, a gente fala assim, a criatividade, ela é individual ou ela é um elemento do coletivo? Como é que é o seu processo criativo, Vicky? Conta pra gente. Eu acho que a criatividade, ela é, a princípio, individual, né? Mas como a gente tem necessidades, razões que elas estão ligadas ao coletivo, ela tem ela se dissemina muito rapidamente. Quando uma pessoa encontra uma solução para alguma coisa, ou encontra um desses modelos mentais, que eles têm uma relação com o desejo, por exemplo, uma pessoa desenha um carro muito bonito, uma roupa maravilhosa, né? Essa criatividade, ela ela se insere dentro do coletivo. E eu acho a ideia de novidade, né, da coisa, quando você vê uma coisa pela primeira vez, né, e aquela coisa aparece dentro de um contexto social como uma coisa nova, né, como que aquilo atrai as pessoas, né? Então existem convenções do que é interessante, o que tem tipos de inovações, né, que elas têm uma coisa direta a ver com alguma coisa muito primitiva que leva as pessoas a gostar ou não gostar. O meu processo criativo, ele pelo fato de eu viver disso, eu nunca pensei que fosse possível, né, uma pessoa viver de arrumar problemas, né? E é justamente o que eu faço o dia inteiro, eu fico mexendo com a cabeça das pessoas, né? E você tem que mexer com expectativa, né? Você mexe com noções que elas já são pré-existentes dentro do imaginário, e você tenta, de alguma forma, atrair, sabe? Quebrar um pouco essas relações para que as pessoas tenham que reconfigurar a relação delas com as coisas. Eu acho que o processo, o que o artista faz, na verdade, ele está sempre procurando criar uma ideia consciente, né? uma relação de consciência entre a pessoa e aquilo que é certo. Mas, para isso, ele tem que criar algum tipo ele tem que corromper a relação que as pessoas acreditam ter com as coisas. Porque essa relação ela é puramente convencional, a princípio. Você tem uma relação com
você está acostumado a ver certas coisas de determinadas maneiras e, de repente, você rearranja, você cria uma outra maneira de ver, de mostrar aquilo, e a pessoa tem que... Ela primeiro acha que é uma coisa que ela conhece, que ela tem uma certa familiaridade, e depois de alguns segundos ela fala, não, mas bem, não é isso, isso é outra coisa, e o que é isso? E como é que eu tenho que me relacionar com esse tipo de objeto, de imagem? E quando a pessoa começa a fazer perguntas, né, começa, peraí, não é o que era depois, foi feito quando, que tamanho que tinha, como foi feito, começa a entrar em ideias processuais, né? Ela para de estar simplesmente vendo alguma coisa, né? E ela está pensando na maneira como ela vê as coisas. Acho que o que difere um objeto, uma imagem, o que faz ela artística é a capacidade dela inspirar essa meditação sobre o que é aquilo, né? Mas eu vejo, da minha parte, né, eu vejo que as pessoas têm a maneira de olhar imagens ou arte em geral, como elas olham o relógio, eles tentam procurar sempre o funcional, né? E eu tenho uma analogia interessante, porque eu acho que o artista ele é como o cara que faz os mecanismos, né, que estão atrás da frente do relógio. Todo relógio tem uma razão funcional, ele mostra as horas, ele tem uma coisa convencional que é útil para todo mundo, né? Mas tem relógios que te inspiram a pensar no tempo, né? Eu acho que, às vezes, só o relojoeiro, a pessoa que cria esses mecanismos, eu descobri uma coisa fantástica aqui na Suíça. Eu fui visitar uma fábrica de relógio e eles têm quase uma perversidade em criar mecanismos super complicados que você nunca sabe que eles estão ali, né? Que aquilo está por trás da coisa, para sempre dizer, para falar a mesma coisa. Eu acho isso lindo, porque tem uma espécie também de... É quase uma perversidade, na verdade, de você criar imagens que elas são extremamente complicadas, mas que elas parecem muito simples a princípio. O meu processo, como eu estava dizendo para você, para ser criativo, você precisa de espaço, né? Você tem que ter uma espécie de... Você tem que se desprender um pouco da relação funcional com as coisas. E eu tento, assim, o que faz o artista, ele tem a possibilidade de não precisa levar as coisas a sério, ele está trabalhando com coisas que não têm consequências, que são puramente modelos, né? E nesse caso eu deixo sempre as coisas muito abertas, eu não tenho uma relação, eu não tenho um programa criativo, eu trabalho sempre com 3, 4 coisas diferentes e meu estúdio é sempre uma bagunça. E essas ideias elas vão se boiando por ali até elas se encontrarem e se transformarem em alguma coisa. Eu tenho um processo, eu acho que o meu processo criativo ele se resume muito em vacuidade e caos, né? Eu tenho uma coisa que eu exploro. Nós perdemos a conexão com a Duda, eu acho que ela está voltando. Você imagina que incrível, você está numa festa e uma pessoa simplesmente desaparece. Olha, eu acho... Eu voltei, Ia ser pessoal, incrível, né? É isso que nos dá saudade da vida real, né? Está conversando com alguém, a pessoa vai, puf, desaparece assim. Se No meio de uma desmaterializa. entrevista. A Duda está de volta, eu devolvo a palavra para ela. Duda? Voltei, Vicky, desculpa. Isso era só um elemento surpresa para o nosso processo criativo aqui, mas eu já voltei. Eu te perdi na hora que você estava só, acho que finalizando um pouquinho sobre o seu processo criativo. Se você puder só pegar um pouquinho de novo e a gente passa para a próxima pergunta, que a gente vai para a escola depois. Eu estava dizendo que para você ser criativo, né, você tem que ter o luxo de ter um pouco de tempo e um pouco de espaço mental para poder desenvolver certas ideias num lugar onde você não tem um grande compromisso com elas. Elas não acarretam grandes consequências, né? Nesse lugar, elas são simplesmente modelos, possibilidades. Você tem que deixar isso muito livre, muito aberto, né? E tem o dramaturgo, o ator, gênio Antonin Artaud. Ele escreve no livro dele que a necessidade da criatividade ela vive nesses espaços de vida, né? Que quando ele fala do teatro, ele falou que esse lugar inconsequente, ele é o lugar
onde a mente encontra a matéria, onde o que está dentro de você começa a se relacionar com o que está fora. Mas esse lugar precisa ser um lugar neutro. Tem uma outra analogia interessante, a analogia do jardim, né? O jardim é um lugar entre a floresta, o mundo natural, primitivo, e a mente, como ele consegue lidar com aquilo. Ele é feito de coisas reconhecíveis, ele tem caminhos, né? Eu, por exemplo, detesto caminho, eu sempre ando pelo meio da grama, eu piso na grama mesmo. Mas eu acho que eu adoro os jardins por causa disso, porque eles sempre apresentam esse lugar, eles são representações físicas, espaciais, desses lugares neutros, onde a mente encontra a matéria, onde você está lidando com coisas reais e, ao mesmo tempo, você tem liberdade de se relacionar com elas de uma forma completamente mental, lúdica e sem compromisso. Isso, para mim, é essencial para qualquer processo criativo, é você ter espaço, irreverência, humor, e criar dentro de você a vacuidade necessária para que todas essas sensações, sentimentos, emoções, elas se tornem numa sopa que, com o passar do tempo, talvez, e com um pouco de modelação, um pouco de gerência, essas coisas se transformam em objetos e imagens que possam nos inspirar e possam também nos levar a pensar outras coisas. Legal. Então, nessa provocação aí, eu queria fazer uma reflexão sobre escolas hoje, sobre currículo e sobre criatividade. Né? A gente tem hoje aqui várias escolas assistindo a gente. E aí eu vou contar uma história que é o seguinte, o Vic é pai na Escola Eleva, e ano passado ele foi lá, muito humildemente, dar uma aula e deu um show. Né? Foram crianças de 6, 7 anos que ele engajou por mais de 1 hora, mostrou mais do que um artista, um excelente professor. Eu vi que também tem uma escola que ele fundou, que ele é idealizador, que se chama Escola Vidigal, que trabalha muito arte e educação. Eu quero chegar ao seguinte, Vic, como é que a gente forma crianças, jovens, mais criativos? Como é que a escola deveria ensinar isso dentro e fora de aula? E você falou muito de espaço, né? Que tem que ter espaço. Então, como é que a gente sai isso dentro de uma escola, às vezes, que tem um currículo já com bastante demandas? Olha, quando os meus filhos chegam em casa e falam a escola é chata, né? Ou você escuta isso, né? Os pais sempre falam, não, não é. Mas os pais, na verdade, já diziam, quando eles eram... Tem aquela lembrança meio culpada, que a um determinado momento eles disseram que a escola é chata também. Entendeu? Eu acho que o que aconteceu, né, com a escola, que é uma ideia relativamente nova. Você começa a ter escolas para a população logo depois da Revolução Industrial, né? Então você está falando de menos que 150 anos, 200 anos, quando você começa a ter esses estabelecimentos acadêmicos que são desenhados para servir a população. E a ideia dessas escolas iniciais era suprir a Revolução Industrial com técnicos e burocratas. Então, você tem, até hoje, a gente tem a presença dessas duas disciplinas quase de uma forma predominante, né, no currículo. Língua, ciência, é importante, né? E não mudou, isso não mudou. O que aconteceu no pós-guerra, eu acho que as pessoas tinham que se reinventar justamente porque elas ficaram expostas a situações traumáticas, como as que a gente está vivendo hoje, né? E você começa a ver uma série de iniciativas fascinantes. Não que elas não existissem antes, né? Você tem Frederick Froebel, por exemplo, do fim do século XVIII, século XIX, ele é o cara que inventou o kindergarten. Eu ainda acho que as ideias de Froebel elas têm que ser reutilizadas, porque elas trazem, por exemplo, para você, chega no período de alfabetização, você tem que criar todo um alfabeto, uma construção formal para que as ideias desse mundo simbólico que a criança está começando a aprender, elas tenham onde ser colocadas, entendeu? Não é você joga um monte de símbolo para a criança, mas se ela não sabe o que é um movimento, matéria, textura, né? O próprio currículo da Bauhaus, por exemplo, ele no começo ele lidava com sensações, com formas, coisas muito primitivas. Eu acho que esse já é o universo da criança. A criança ele é um manancial de sensações
e são uma espécie de buraco negro de conhecimento. Falando de criatividade, né, que esse é o tema, o Ken Robinson, que para mim é o maior educador da atualidade, ele fala que é um esforço monumental que nós fazemos para tirar a criatividade dos nossos filhos. Porque a criança nasce criativa, sabe? A criança, todo mundo é criativo, sabe? Eu acho que justamente essa pressão, essa constrição, a diminuição desses espaços para a vida, né, que acabam por matando a nossa criatividade. Eu vejo várias correntes educacionais no mundo que têm a ver com competitividade, aprende muitos processos muito interessantes que lidam com o aperfeiçoamento de cognição, mas do ponto de vista do que é a pedagogia contemporânea, eu acho que a gente ainda tem que consolidar todas as coisas interessantes que estão sendo feitas no mundo inteiro, que tem mais a ver com a nossa atualidade, que tem mais a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Com o século XXI. Eu acho que são processos mentais, a maneira como nós estamos construindo os nossos mundos, né? Eles são de uma forma muito aleatória, a gente não tem uma organização. E a educação serviu para isso até agora, através de uma certa rigidez. Mas quando você começa a pensar, né, nessas iniciativas do pós-guerra, com Montessori, mesmo um pouco antes, né, eu acho que não dá para enumerar todas, porque tem muitas, mas todas essas iniciativas elas começam a partir dos anos 80, 90, ganhar atenção. Reggio Emília, as pessoas estão revisitando esses momentos da educação que eles aconteceram aqui e ali, e eu acho que hoje, no mundo, existe uma série de iniciativas, eu me aprofundei um pouco nisso, porque é um assunto que eu gosto muito, mas elas parecem ser isoladas, elas ainda não conseguiram romper a barreira, talvez administrativa, né? E essas ideias ainda não se proliferaram na educação pública. Isso seria um sonho, né? A minha filha, por exemplo, ela atende a Blue School em Nova York. Eu tenho uma filha e a minha outra filha está na Eleva. Essa coisa desses processos criativos que giram em torno de um só tema, isso já está acontecendo em vários lugares. Eu acho que a coisa está mudando bastante, mas eu acredito que a gente precisa ter uma revolução na maneira como a gente ensina os nossos filhos. Eu falo de uma forma... Nosso tempo está acabando aqui, eu vou te interromper aqui para fazer a última perguntinha que eu não queria deixar de fazer, que você é muito engajado em questões sociais, né? Eu acho que seu processo criativo mostra isso, e também instituições que você apoia. Então, a gente está vivendo aqui essa pandemia, que também é um momento de colaboração, né? Entender um pouco por que você faz isso, o que te motiva, e como é que a gente pode construir um Brasil mais coletivo ainda. Bom, eu acho que a razão pela qual eu e a minha mulher, Malu, nós estamos sempre envolvidos com várias questões sociais é por puro egoísmo mesmo, sabe? Não existe altruísmo. Se todo mundo soubesse o prazer que existe você fazer uma coisa para uma outra pessoa e ver o fruto daquilo acontecendo, você vê a tua presença, ela sair da sua casa, da sua rua, do seu bairro, às vezes, e entrar dentro da vida de outras pessoas, e aquilo tem um efeito, assim como o efeito que a tua vida tem pelos seus filhos, né? Quando você vê eles crescendo, eu acho que a gente tem que... Essa coisa de envolvimento social, ela cria um prazer enorme, sabe? Você vê coisas acontecendo, você vê seres humanos mais confiantes, vivendo melhor, se demonstrando mais proativos, e isso, para quem observa esses resultados, é muito bom. Faz você dormir bem, faz você se sentir melhor, se sentir melhor sobre você, a respeito de você mesmo. Então, assim, existe uma coisa extremamente pessoal, não é? É um prazer fazer isso. Então, geralmente, eu tiro muito mais proveito dessas iniciativas do que o que eu ofereço. Eu acabo me sentindo sempre culpado, né? Aqui do lado mesmo, tinha a Fundação Santo Inês, estava fechando, que é uma escola que ela serve a 200 crianças das favelas locais, porque eles não tinham, eles vivem de casamentos e batizados e não podiam mais, não tinham muito, porque estava muita violência nessa área aqui.
E o que eu fiz? Eles me chamaram para ajudar com algum dinheiro e eu acabei fazendo uma exposição lá. A gente conseguiu salvar a escola por mais algum tempo. E a escola continua aberta, as crianças estão brincando. Mas isso me ensinou tanta coisa, sabe? Eu fiz um projeto no lixão de Gramacho, né? Eu convivi por 3 anos com catadores. Aquilo deu... Todas essas interações, às vezes são coisas traumáticas. Você vive momentos e você interage com coisas que não são das mais agradáveis possíveis, mas aquilo é o que dá para mim, como artista, me dá... As pessoas falam, você faz coisa com chocolate, com diamante, com lixo, com sei lá o quê. A razão pela qual eu faço coisas com materiais diferentes é para me engajar em processos diferentes. Aquilo me leva para caminhos diferentes, né? Porque, no fundo, o material principal do artista é a experiência. E se ele vive no estúdio, no conforto da casa dele, ele não sai, ele não vai conhecer outras pessoas de outras culturas, não vive outras situações, sabe? Ele não consegue, e outras situações às vezes traumáticas, como é que está acontecendo agora? Ele não vai conseguir se deslocar do mundo onde ele vive e ele não vai conseguir ser criativo da forma como ele tem que ser. Um outro exemplo, talvez o último, por exemplo, uma coisa que me abalou muito foi o Museu Nacional ter pegado fogo, né? Ele teve esse incêndio terrível e era o museu do Rio de Janeiro mais importante. Eu levava meus filhos lá para ver a múmia, para ver... Tinha aqueles objetos que eu ia sempre ver, porque eles tinham um fetiche, uma coisa estranha, eles davam histórias maravilhosas. E eles não existem mais. E isso me deixou terrivelmente... Eu fiquei tão triste, porque eu gosto de museu. E aí, depois de um tempo, eu consegui fazer um contato com eles e com a PUC, a gente conseguiu... A gente está fazendo obras que são com as cinzas dos objetos, a gente recria os objetos, né? Tanto tridimensional como imagens, né? Eu fiz uma exposição em Nova York, a gente estava para ter uma exposição agora que ela foi adiada, e ficou uma exposição linda, linda, linda. E da onde ela veio? Ela veio de um momento traumático, um momento difícil. Eu acho que a dificuldade, ela sempre existiu, sabe? Eu sou embaixador da Unesco, da Boa Vontade, e eu viajo bastante, eu visito centros de refugiados, por exemplo. É um lugar onde você vê a vida no limite, né? E é interessante você poder... as pessoas falam, mas por que você passa tanto tempo nesses lugares? Você começa a dar valor para a vida, entendeu? Tem uma coisa interessante, é que as pessoas... Eu tenho essa E equação esquisita. a gente vai ter que Desculpa. fechar aqui. Não, a gente vai ter que eu não fechar aqui consigo ser agora. sintético, né? Não, mas eu achei fantástico isso que você falou. Eu acho que tem uma mensagem aqui um pouco para todo mundo, que você disse que é linda, que é vamos cada vez mais ter prazer em ajudar, né? Ter prazer em dar. A gente está num momento agora difícil para todo mundo e eu acho que, de certa forma, foi muito legal ver toda a mobilização desse momento das pessoas querendo dar e ajudar e tendo prazer nisso. Então, minha palavra aqui é para a gente carregar isso para frente. Duda, Eu vou só para lá. finalizar, né? Eu queria só dizer uma coisa, que a Escola Vidigal, né, eu aprendo muito com os meus filhos. Eu acho que, na pergunta anterior, eu acho que a escola, ela teve essa posição de ensinar, de passar conhecimento. Eu acho que, finalmente, alguns educadores começaram a escutar as crianças também, né? Eu, por exemplo, eu vivo dessa massa emocional, intelectual, que é o universo infantil, essa coisa lúdica. Eu uso muito isso no meu trabalho. E eu exploro muito os meus filhos com isso também. Como pai, né, eu sou um pai engajado, tudo, mas eu sou sempre super profissional enquanto eu estou sendo pai. E a ideia da escola surgiu porque a gente tem uma filha que ela já está com 8 anos, né? E eu falei para a Malu, ou a gente continua tendo filho, ou eu vou ter que abrir uma escola para criança pequena, porque senão as ideias vão acabar, né? E por exemplo, essa aula que eu dei na escola é parte de uma coisa que eu faço com frequência. Eu me engajo com crianças porque eu acho um universo maravilhoso e eu continuo aprendendo muito com elas. Que bom, Vicky, muito obrigada. Obrigada pela participação e pelas mensagens. Gente, hoje a gente fecha, então, aqui o nosso primeiro dia de congresso, um dia que a gente falou bastante de sentimentos, e a gente falou de sentimentos porque é importante, principalmente pelo momento que a gente está, e porque eles estão em todos os lugares, né? Então, seja na rotina agora da escola, que está dentro de casa,
seja nas relações familiares, que estão muito mais intensas agora. A gente representa, né, e tem uma responsabilidade hoje com todos os nossos jovens, crianças, filhos. Então, eu acho que esse momento aqui é um momento que a gente está dizendo, o socioemocional é muito importante, vamos olhar para isso e vamos cuidar disso, né? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar dos outros. O LIVE é um currículo que a gente desenvolveu pensando nisso e que a gente tem o maior prazer, paixão, e quem tiver aí, outras escolas, tiverem interesse no LIVE, a gente está aqui, adoraria fortalecer esse currículo do socioemocional em todas as escolas no Brasil. Para fechar aqui, eu vou fazer só uma reflexão que é assim, vamos fast forward um pouquinho e vamos pensar nesse volta às aulas, né? Porque esse volta às aulas vai ser um momento que todo mundo volta um pouco diferente, né? As crianças, os professores, as famílias, porque cada um viveu uma experiência diferente. E se a gente parar e vamos imaginar esse primeiro dia de aula, né? Vamos imaginar, né, a ambivalência de sentimentos que vai estar no ar. Por um lado, a gente vai ter que ter um pouco de razão e controle e manter o distanciamento para a gente não ter mais contágio. Mas, por outro lado, a gente vai sentir assim uma vontade de abraçar, uma pulsão pela vida, por estar junto. E aí, como é que a gente vai lidar com esses sentimentos? Como é que vai ser esse primeiro dia de aula? E eu fico refletindo aqui, eu acho que só dá para fazer esse primeiro dia de aula, como o Domênico de Masi falou, juntando muita razão e muita emoção. Então, eu acho que mais do que nunca, eu acredito muito nisso, que não é só no processo criativo, mas é na solução um pouco do mundo e de quem a gente deveria ser, que a gente conseguir conciliar cada vez mais razão e emoção. Essa é uma agenda permanente, essa é uma agenda cada vez mais do futuro. Então, com isso, eu fecho aqui, agradeço todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada, e lembrando que amanhã tem mais, né, Flávia? Eu vou deixar agora com você para fazer o fechamento. É isso, Duda, muito obrigada. Duda Falcão, muito obrigada, Vicky Muniz. Vicky Muniz, modesto, não mencionou que Lixo Extraordinário, documentário que ele produziu a partir da experiência em Gramacho, concorreu ao Oscar 2011 de melhor documentário. Muito modesto. Eu precisava dar esse spoiler retroativo. Muito obrigada, Duda e Vicky, que encerraram o nosso primeiro dia do Congresso Livre Virtual com essa quarta mesa sobre criatividade. Nós passamos por saúde mental, inteligência ou interação socioemocional, uma entrevista com o professor Domênico De Masi, sociólogo italiano, sobre ócio criativo, e agora criatividade. O nosso encontro volta amanhã a partir das 14 horas. Nós teremos mais 3 mesas, limites e consequências da medicalização de jovens. A segunda mesa de amanhã será o mundo pós-pandemia. Estamos preparados? E a terceira e última mesa, 7ª desse primeiro Congresso Livre Virtual, será o cancelamento de pessoas a um clique. Onde fica a empatia? Tema importantíssimo. Amanhã, nosso encerramento terá ainda uma apresentação do grande artista, cantor e compositor Lenine. Eu quero convidar vocês, inclusive pegando o gancho que o Vicky e a Duda nos deram sobre participação social, apoio ao projeto social, combate à desigualdade, e convidar vocês a participarem da campanha Rio contra Corona. Tem um QR Code em que você pode fazer doações. Essas doações serão revertidas em cestas básicas, kits de higiene e limpeza para a população em situação de vulnerabilidade. A nossa hashtag é Sentimentos Aproximam. Vocês podem postar nas redes sociais. O Instagram é me perdi aqui. Achei. O Laboratório Inteligência de Vida, Laboratório Inteligência de Vida, é por lá que são encaminhadas as perguntas para os nossos participantes. E agora, finzinho desse primeiro dia, eu convido vocês para a sala de bate-papo no Zoom, para quem quiser tirar dúvidas com os consultores de relacionamento do LIVE. O link de acesso à sala
está no chat, a equipe está botando agora, não perde não, passa no chat e eu espero vocês amanhã, 14h, para o segundo dia do primeiro Congresso Live Virtual. Eu sou Flávia Oliveira, boa noite a todos e até amanhã.